nossos irmãos poderão se assentar. Nós vamos dar continuidade a esta parte de louvor e adoração, cantando os hinos do nosso inário. Nós iniciaremos cantando o hino de número 131. Vamos combater. Ainda o hino de número 140. Vinde a mim. Vinde, vinde a mim. Finalizando esta parte, o hino de número 142, Santa União. Amen.
ainda dentro da parte de louvor e adoração, ouviremos os nossos irmãos do coral apresentando o hino intitulado Grande Bênção.
Em continuidade, ouviremos um solo. E o título, Uma Nobre Lição. A humildade, a alma enobrece e muito fortalece o nosso coração. Em sua humildade, a Virgem Maria nos ensinou assim esta nobre missão. Se um anjo de luz se manifestasse a mim, se revelando enfim perante os olhos meus, não sei como seria, nem se suportaria ver tanta beleza e ouvir um recado de Deus. Basta querer tanta honra ganhar para depois chorar a tua própria morte. Resta saber se a tua humildade é tão grande quanto uma emoção forte. Não basta pedir a Deus grandes honras, é preciso humildade, compreensão e calma. E quando em virtude de uma grande graça, uma forte emoção, sentirás em tua alma.
Ainda ouviremos pelo coral o hino intitulado Um Povo Feliz.
Dando continuidade, teremos a oportunidade de contribuir, porque nós precisamos continuar com o trabalho, anunciando o Evangelho de Jesus. É a missão da nossa igreja. Fazer com que criaturas precisamos dar continuidade ao nosso trabalho de evangelização, irmãos. Manter no campo os nossos pastores itinerantes, manter os programas radiofônicos A Hora Milagrosa. Os nossos irmãos hoje ouviram mais 2 emissoras que está iniciando a transmissão do programa A Hora Milagrosa. O objetivo e a missão da nossa igreja é fazer cidadãos de bens, criaturas que se transformam e na sua vida espiritual tem a oportunidade de retornar à sua origem. Fazer com que o espírito retorne aos céus, exatamente como fora formado. Precisamos levar o nome da Santa Avó Rosa, do profeta Irmão Aldo, a tantos quantos, no momento como este, procura, irmãos, a felicidade, procura a paz, a harmonia. E até hoje não encontraram. Mas, verdadeiramente, se quiserem, nesta igreja encontrarão. Através dos ensinos, da doutrina da Igreja Apostólica, da palavra do Consolador e do nosso querido irmão Aldo. E a respeito disso, no boletim desta semana, nós temos uma mensagem apelativa dizendo o seguinte: o sagrado dever de contribuir para a obra de Deus na terra. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, a sua oferta é consagrada para a obra de Deus na terra e tem a finalidade de manter o trabalho da igreja sempre atuante e próspero, no sentido de salvar e santificar almas para Deus. Contribuir para a obra do nosso soberano Pai é um dever sagrado dos filhos de Deus e deve ser fruto de um coração contrito e submisso ao Consolador, reconhecido do valor da nossa igreja para a sua vida, para a sua santificação e para a salvação de sua alma. Contribuam com o desejo sincero de ver a sua igreja crescer a cada dia, pois ela existe em razão da vida de cada apostólico. Vida essa de grande valor para o trabalho de nossa igreja. A nossa Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo lutam para ajudá-los a cada dia, a fim de que possam vencer com saúde e paz. Porque todos os nossos irmãos e irmãs fazem parte do corpo de Cristo na terra, e sem a colaboração de cada apostólico, não poderemos cumprir os planos de Deus para a humanidade, que é o plano de salvar muitas almas para nosso Deus e seu Filho amado. Façam a sua parte, procurando se santificar, obedecendo a doutrina e a disciplina do Evangelho do Reino dos Céus, aos preciosos ensinos doutrinários e de boa conduta, bem como sejam perseverantes em contribuir para o sustento de nossa igreja, sempre gratos e reconhecidos por tudo o quanto recebem dos céus. A igreja é a razão da nossa vida, é o maior desejo da Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Aldo, é vê-los felizes e abençoados. Cumpram com o seu sagrado dever e saibam que estes santos de Deus, com Jesus nosso Senhor e Maria Santíssima, estão sempre presentes em nossa vida, para nos abençoar e nos ajudar a sermos felizes e bem-sucedidos em todo o nosso viver.
Recebam o nosso abraço fraternal e a nossa gratidão pelo esforço que fazem para manter nossa igreja sempre próspera e sempre abençoada por Deus nosso Pai e seus santos poderosos. Então está, irmãos, essa mensagem apelativa. Nós, apostólicos, conhecemos a necessidade da igreja, mas isso deve ser feito com amor, com muita fé e despreendimento. O amor, porque é o alicerce e é superior a todos os outros sentimentos. Sem o amor, ninguém consegue adquirir os verdadeiros sentimentos espirituais. Depois vem a fé e o despreendimento. Façam a sua parte. E a Santa Vó Rosa, juntamente com Jesus e o nosso querido primaz, vai lhes ajudar bastante. Curve as suas cabeças e eu irei orar. Gloriosa Vó Rosa, Espírito Consolador, nestes momentos nossos irmãos irão contribuir, fazer a parte que lhes cabe, como atribuição do verdadeiro Filho de Deus. Ajude-os, portanto, Santa Vó Rosa. Eu deixo essas ofertas apresentadas à Senhora, a Jesus e a Maria Santíssima, para a tua manutenção desta igreja na face da terra. Amém. As nossas irmãs irão até os seus lugares. Em nome da direção da igreja, agradeço a todos.
Ainda ouviremos o coral e o hino A Mais Bela Rosa. Entre
Muito bem, irmãos. Nós temos duas mensagens importantíssimas para a vida espiritual de cada apostólico. A primeira mensagem é sobre o batismo. É uma providência indispensável e importantíssima na vida espiritual de cada um. Considerado apostólico, ama e aceita a nossa doutrina e disciplina de livre e espontânea vontade. Convicto de que quer este caminho, que quer obedecer a Santa Vó Rosa, Jesus Nosso Senhor, Maria Santíssima, o nosso santo irmão Aldo, obedecer a sua doutrina e disciplina que ele nos legou. E nós vamos continuar pregando, ensinando a todos os nossos irmãos, a todos quantos vierem a aceitar esta igreja, a sua doutrina, a sua disciplina de livre e espontânea vontade. Por isso o batismo é uma opção de fé importantíssima na vida espiritual de cada um. Sabendo, irmãos, que cada um tem o seu espírito e é responsável por ele. Precisam cuidar muito bem deste espírito, irmãos. Porque o destino dele é os céus. E cada um de nós sabemos o que ele precisa. Porque o alimento é dado através dos ensinos desta igreja. E se cada um cuidar deste espírito, com certeza, no final deste corpo, que é a terra e que nela vai ficar, este espírito retornará ao seu lugar de origem. Portanto, o batismo é um fator fundamental na vida do verdadeiro apostólico. Aqueles que querem se batizar, mas às vezes estão em dúvida, carente de alguma situação espiritual, confie na Santa Vó Rosa e no nosso querido irmão Aldo. Peçam a Jesus e a Maria Santíssima orientação, força e discernimento. E a mensagem disse o seguinte: mortos para o pecado, vivos para Deus o Pai. Todos os que se batizam na Igreja Apostólica morrem para o pecado e passam a viver em novidade de vida, deixando de todos os pecados e maus sentimentos, para viver com Cristo e o Consolador, conforme o apóstolo São Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versos 1 a 5, dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para o pecado morremos? Ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O amado apóstolo ensina que no batismo o velho homem, com todo o seu passado de pecados, é sepultado para ressuscitar para uma nova vida, com o espírito totalmente santificado para realizar somente boas obras. Todos os que virão se batizar e os que já são batizados
devem viver em completa obediência à nossa doutrina e disciplina, e não mais voltarem para o passado, mas se santificarem a cada dia, até alcançarem a perfeição e serem vitoriosos, assim como Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Imoaldo se santificaram e foram vitoriosos. Recomendamos aos que ainda não são batizados que meditem nessa nossa mensagem, que decidam viver com Cristo e o Consolador e que venham se batizar no próximo batismo, que será realizado no sábado, dia 25 de abril. Façam a sua ficha de batismo na próxima reunião, trazendo uma foto 3x4, sua identidade e CPF. E todos os irmãos e irmãs das congregações do interior e de outros estados que desejarem participar da semana do batismo devem se apresentar ao responsável de viagem para dar o seu nome com a identidade e CPF e sua data de aniversário para o nosso controle nos alojamentos e das pessoas que estão alojadas. Então está, irmãos, um convite para aqueles que desejam se batizar. Resolvam, garanta o seu futuro espiritual. A outra mensagem, irmãos, é muito importante e necessária. Eu sei que eu estou contando com a atenção e a participação de todos, mas eu chamo a atenção dos jovens, principalmente. O título da mensagem, irmãos, a roda dos escarnecedores. Mas o que é escarnecer? Eu digo para os irmãos, escarnecer significa zombar, chacotear. Na prática, escarnecedores são todos aqueles que se unem para falar mal dos outros. Se alguém está como ouvinte de uma conversa onde pessoas falam mal de outra pessoa, ainda que o ouvinte não dê sua opinião, é conivente com o que estão falando. Eis aí uma roda de escarnecedores. O Filho de Deus precisa fugir da aparência do mal, rir e debochar de alguém, fazer zombaria, maldizer, fazer piada, ridicularizar. Tudo isso é abominável. Abominável, melhor dizendo, para Deus, para Jesus, para Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa e também para o nosso querido primaz, que tanto falou pessoalmente, que tanto pediu para colocar nos boletins, e nós continuamos com os mesmos ensinos, porque é necessário. Então a mensagem diz assim: a roda dos escarnecedores. Diz a história sagrada que o grande rei, o salmista Davi, foi um homem muito amado por Deus, que mesmo antes de ser rei, já agradava a Deus, que lhe prometeu, através de seu profeta, que da sua descendência e linhagem enviaria seu amado Filho Jesus para ser o Messias e Salvador e Redentor da humanidade. Foi esse grande salmista que escreveu os mais lindos salmos, que eram acompanhados com músicas que infelizmente não chegaram até nossa geração. Mas mesmo assim, só a beleza poética e a grande sabedoria de suas composições, que cantavam as glórias de Deus e de sua criação, encheram um livro inteiro do Antigo Testamento, chamado Livro dos Salmos, que educou e motivou gerações. E foi logo no primeiro salmo desse livro, para mostrar a importância e prioridade desse assunto e seu perigo,
que o Senhor Deus mandou o salmista dar um alerta muito sério, verdadeiro e necessário. Ele dizia assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá, acabará. Vejam que o alerta de Deus através do salmista Davi é bem claro, e a sentença mais do que justa. Tem a parte da bem-aventurança para quem não incorre naquele perigo e pecado, naqueles perigos e pecados. Mas tem também a parte do juízo certeiro contra aquele que anda segundo o conselho dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores e que se assenta na roda dos escarnecedores. Todos sabem que a roda dos escarnecedores é aquele ajuntamento de pessoas, aquelas chamada rodinha, ajuntamento daqueles que têm a mesma inclinação para usar a boca e a língua para falar mal dos outros. E nesse ajuntamento que nascem as problemáticas terríveis e destruidoras, as chamadas fofocas, que na sua teimosia rebelde fecha seus olhos, tapam seus ouvidos, cauterizam sua mente e não atendem o alerta de perigo dado pelo salmista, em nome do Senhor, e assim incorrem em terrível pecado, justiça e juízo. Mas hoje, em nossos dias, nasceu uma perigosa roda dos escarnecedores, que não exige que se esteja perto ou presente na rodinha, ou seja, juntos, porque suas redes alcançam o mundo inteiro em fração de segundos, de maneira instantânea e ao vivo, como se todos estivessem numa mesma roda de pessoas, muito perto uma das outras, falando ao pé do ouvido e nem ligando para as consequências para si, nem para os outros. Alguns desses usuários participantes dessas redes podem usar indevidamente a internet, importante e útil rede mundial de comunicações, e suas redes sociais, como roda dos escarnecedores. Essa rede começou há tempos atrás, com o antigo MSN, depois o Orkut, passou para o Twitter e o Facebook, e agora está no instantâneo WhatsApp. Facilitado pelo acesso fácil aos celulares, que podem trazer, e fazer as informações e fofocas das rodinhas dos escarnecedores se multiplicarem a milhares de pessoas e alcançarem o mundo, como se não houvesse distância entre eles, divulgando palavras, fotos e vídeos em questão de segundos. Não que a internet, os computadores, os tablets, os celulares ou as redes sociais sejam coisas más e do mal em si, mas na sua má utilização como roda de escarnecedores é que é o grande problema. O advento da internet como rede mundial de comunicações veio pela sabedoria do homem, sabedoria que foi dada por Deus, para ajudar as coisas a acontecerem mais rapidamente nos tempos do fim e alcançar um tempo real toda a humanidade.
essas modernidades são muito úteis para o conhecimento da humanidade, pesquisas, trabalhos, divulgações, negócios, e o apostólico deve ter sabedoria para utilizá-las corretamente. A igreja sempre as utilizará de maneira correta e responsável, como o site da igreja, o site do programa Hora Milagrosa, a rádio web, as transmissões das reuniões, as comunicações com as congregações, com os obreiros, com o coral e tudo o que precisar. Realmente uma facilidade e um avanço muito grande na área da comunicação. Mas existem as grandes ciladas e os grandes perigos envolvidos. E para tanto o apostólico precisa ter a sabedoria divina, irmãos, e o discernimento para separar o joio do trigo. Vejam um primeiro exemplo do perigo das redes sociais, como roda dos escarnecedores. Certa vez, o Santo Irmão Aldo teve que intervir para orientar a igreja e os pregadores sobre os perigos de uma polêmica entre alguns apostólicos e até pessoas de fora da igreja, que estavam debatendo nas redes sociais sobre quem era o maior de todos os profetas, além de Jesus. Uns diziam que era o profeta Moisés, porque libertara com mão forte seu povo da escravidão do Egito, passara com este povo em seco pelo Mar Vermelho e o conduzira a uma terra prometida. Outros diziam que era Santo Elias, porque subira aos céus numa carruagem de fogo. Outros diziam que era o santo profeta Daniel, porque foi lançado na cova dos leões e saíra ileso. Outros diziam que era o profeta Isaías, pelas suas profecias cumpridas sobre a vinda de Jesus como Messias e Salvador, cada um fazendo suas defesas para aquele que achava que era o maior profeta. E outros ainda, discordando dos profetas apresentados, diziam que o maior profeta de todos era São João Batista, porque além de ser o precursor de Jesus, ele mesmo falara que entre os nascidos de mulher, ele era o maior de todos. Tudo isso com a intenção direta ou indireta de atingir, atacar e desacreditar a pessoa do Santo Irmão Aldo, como o último profeta e o último pastor anunciado por Jesus e pregado por nossa igreja. Na ocasião, o Santo Irmão Aldo orientou que não gostava disso e não queria ser comparado e nem ser melhor do que ninguém, pois cada profeta fora útil para Deus em seu tempo, e que os comparativos negativos, ao invés de fazerem bem, acabavam fazendo mal ao povo e geravam disputas desnecessárias, infindáveis e improdutivas, e não agradam a Deus e seus santos. O que a igreja ensina é que o Santo Irmão Aldo é o sucessor do Consolador, o último profeta e pastor, que está nos conduzindo para o céu de luz, com a Virgem Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e Jesus. Ele não queria ser comparado e nem queria ser mais do que ninguém. Veja um segundo exemplo do perigo das redes sociais, quando usadas como roda de escarnecedores. É o caso de uma moça que era da igreja e que, depois de acessar um determinado site da internet, depois de ter lido o conteúdo de um dos seus ataques à igreja apostólica, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, depois de ter lido também os comentários posteriores publicados naquele site, nas redes sociais, perdeu sua fé e já não conseguia mais aceitar nossa igreja nem nossos santos atuais. Mas, posteriormente, ela mesma desabafou na própria rede social, por uma coisa que estava incomodando seu coração, questionando sua atitude e tirando sua paz, pois ela confessava que havia aprendido a confiar tanto na igreja apostólica, amar tanto a Santa Vó Rosa e estimar tanto o Santo Irmão Aldo, que ela esperava que eles,
os que faziam parte da roda dos escarnecedores estivessem errados e que a igreja estivesse certa. Vejam que dilema, que angústia, que indecisão. Tudo por causa de um assentar na roda dos escarnecedores, de acreditar, de se ajuntar e concordar, das redes sociais. Por dar ouvidos e andar segundo o conselho dos ímpios, por não darem ouvidos aos avisos do Senhor, registrados no primeiro salmo, como que dizendo que esse era o primeiro e grande alerta contra o maior perigo do final dos tempos. O alerta foi dado pelo Senhor Deus e está lá registrado no livro dos Salmos. Há milênios, para ninguém ter desculpas desse pecado. Lá está claro a bem-aventurança para quem o segue, pois dará seus frutos no tempo certo, e o que fizer prosperará. E claro está, o juízo pesado contra quem não der ouvido. E lá está o juízo pesado contra quem não der ouvidos, pois o vento espalha seus falatórios, e como ímpios não subsistirão no juízo. Não terão lugar na congregação dos justos e perecerão em seus caminhos, sem Deus e seus santos. Se as redes sociais fossem usadas somente para o bem, não teríamos nas leis de nosso país e de outras nações que tudo que você disser, também nas redes sociais, pode ser usado contra você mesmo. Por isso, tome cuidado, muito cuidado, com tudo aquilo que você escreve, que você vê e posta nas redes sociais, quando usada como roda dos escarnecedores. Por quê? Naquele simples enviar, pode estar enviando uma bomba, do qual não se sabe a extensão de seus estragos, para si, para os outros, e para a igreja e para a sociedade. O alerta vem lá do primeiro salmo e cabe muito bem para os dias de hoje. Utiliza a internet e as redes sociais para promover uma verdadeira amizade, a compreensão e principalmente divulgar conhecimentos sábios e verdadeiros. Reafirmamos que este meio de comunicação é muito importante para os dias de hoje, quer na vida pessoal, no aprendizado, no conhecimento, notícias, comunicação e financeiro, como na vida profissional, treinamentos, pesquisas, divulgação, estudo, entre outros. Muito cuidado com as crianças que hoje, pela sua vivacidade e esperteza, manuseiam facilmente e navegam sem limites por essas grandes redes. Os pais têm a responsabilidade de orientar e dar esclarecimentos, mostrando o perigo e suas consequências. Muito cuidado também com a exposição de sua pessoa e seus dados pessoais, pois podem ser utilizados indevidamente por aproveitadores e mal intencionados. E tudo isso vale não apenas para a roda dos escarnecedores virtual, mas também para a rodinha real e pessoal, onde há tantos assuntos aproveitáveis para se conversar, sem se partir para o falar mal da vida dos outros, nem para entrar no perigoso hábito das fofocas. Por isso, sentencia o Mestre Jesus na lei de Deus, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Saibamos usar as coisas modernas de maneira séria, justa e responsável. Possamos usar tudo isso para o bem, a paz e a verdade. Ande e proceda segundo o conselho dos justos, para se deter no caminho dos bons, para se assentar na roda do bem, que é esta Santa Igreja Apostólica.
Então veja, irmãos, que belíssima mensagem, orientação, esclarecimento e o apelo que faz a nossa direção em relação a isso. Os irmãos têm exemplos diversos de situações e situações que isto acontece de um modo positivo, mas também muito mais de um modo negativo, trazendo transtornos, grandes tribulações para as famílias, para os jovens e assim sucessivamente. Então, irmãos, precisamos, como disse a mensagem, tudo fazer com a sabedoria divina, que nos é concedida quando entregamos verdadeiramente essa santa igreja, para discernir o bem e o mal, saber que aquele que se diz meu amigo, na verdade não é. Era para decidir exatamente isso. E continuar firme na obediência, irmãos. Porque o nosso santo irmão da Santa Vô Rosa, Jesus, nosso Senhor e Maria Santíssima, está ao nosso dispor. Basta fazermos a nossa parte e que eles realmente possam ajudar a todos os nossos irmãos. Amém. Nós vamos encerrar. Eu agradeço a todos pela sua atenção e participação. E amanhã, mais uma vez, estaremos reunidos para louvar aos céus através de mais um culto de adoração e louvor. Convido a todos para se colocarem em pé. E nós vamos orar, encerrando a nossa reunião. Com muita reverência, mãos erguidas, cabeças curvadas, pensamento nos céus, fazendo a sua oração. Gloriosa Vô Rosa, Espírito Consolador, ó Jesus bendito, o Senhor a preparou para estar à frente desta igreja. E hoje anunciamos o teu nome, o nome de Consolador da sua promessa. Agradecidos por esta e por outras mais, grandes bênçãos que os senhores realizaram na vida do nosso povo. São milagres notórios, todos sabem. E são testemunhos disso mesmo, porque aconteceram em suas próprias vidas. Por isso nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor preparou também o nosso querido irmão Aldo, para estar à frente desta igreja agora em espírito, para dar continuidade ao ministério, ajudando muito mais ao nosso povo, aqueles que com fé crer que Ele está à frente desta igreja, nos dirigindo em todas as situações, e principalmente em casos e situações espirituais. Confie, irmãos, confie nesses santos de Deus. Procurem a cada dia se aperfeiçoar, assistir às nossas reuniões, aprender mais. Procure se esforçar para saírem fortalecidos de todas as reuniões que frequentarem, porque é um aprimoramento espiritual necessário para a sua salvação. Ajude Santa Vô Rosa todos os nossos irmãos, ajude os nossos ouvintes, os nossos irmãos que nos assistem pela internet, que as bênçãos celestiais adentrem esta casa, dando fortaleza, paz, saúde, alegria e felicidade a todos. E assim, irmãos, recebam as bênçãos celestiais, estes cujos nomes foram colocados, escritos nessa caixa de oração. A senhora sabe e conhece a vida de cada um. Envie os seus santos e anjos, proporcionando a eles a paz, a saúde, a alegria e a felicidade, abençoando-os com teu poder, com a tua glória. E assim, irmãos, recebam as bênçãos do nosso Deus, de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, de todos os santos e anjos, santos profetas, e do nosso querido irmão Aldo, que juntamente com os profetas está presente em todas as nossas reuniões. E assim recebam essas bênçãos, sejam felizes. Amém. Está encerrada a nossa reunião e até amanhã.